Vamos então, quarto ano, nossa última aula com o livro de hoje, Geografia. Vocês vão lá na página 64, onde está falando população do município. População a gente já aprendeu, que são os habitantes que vivem em algum lugar. Municípios aprendemos mais ainda, né? Município aí de São José, município aqui de Antônio Carlos, Palhoça, Florianópolis. Desculpa, Biguaçu, zona rural, zona urbana, estado, a gente já tá craque nisso. Então, olha só, lá na página 64, tá falando assim: no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão público responsável pela coleta e pela análise dos dados e informações sobre a população brasileira. Observe novamente o mapa do município de Paraisópolis. Ali vocês têm um mapa. Lembrem que sempre quando a gente fala em mapa, a gente tem sempre que prestar atenção na legenda. Se a gente não prestar atenção na legenda, a gente não vai saber quais são as informações que esse mapa está passando. Daí ali do ladinho você está. Chamamos de população um conjunto de pessoas que vivem em um local, como um município, um país ou uma região. Daí olha só, observem ali embaixo a vista de Paraisópolis, o mapa. Depois lá na página 65, vocês têm ainda um textinho. Depois vocês têm um gráfico ali embaixo. Essa página vocês vão ler sozinho, certo? Porque a gente já trabalhou bastante sobre esse assunto. Após vocês observarem bem esses dois mapas, essas legendas, vocês vão responder ali embaixo. Podem somente responder a número 1, que tem que assinalar. Quer ver, ó? Onde há mais habitantes no município de Paraisópolis? Na zona rural ou na zona urbana? É só vocês observarem ali, só vocês observarem bem ali em cima os gráficos e o quadro que vocês vão conseguir fazer. Daí depois lá na página 66 está falando assim: viver em outro lugar. Você conhece pessoas que vieram de outro município? Acompanhe a história de Leila e Fernando. Olha só, vocês sim conhecem pessoas de outros municípios, porque aí na sala a gente tem pessoas que moram em São José, que moram na Palhoça, tem a prof que mora aqui em Antônio Carlos. Então vocês e eu, a gente conhece pessoas de outro município. Olha só, Leila e Fernando são irmãos e nasceram em municípios diferentes. Leila nasceu no município de Torres, no estado de Rio Grande do Sul. Enquanto os pais ali moravam. Um tempo depois de Leila nascer, sua mãe recebeu uma proposta de emprego em um município de outro estado. Toda a família então saiu de Torres e passou a morar no município de São Luís, no estado de Maranhão. Fernando nasceu 2 anos após a mudança da família. Então, olha só. Muitas pessoas podem, como a família de Leila, se mudar para outro município para estudar, trabalhar ou buscar tratamento médico, entre outras melhores condições de vida. Então, quando a gente recebe uma proposta de emprego, ou a gente acha uma casa melhor, ou a gente quer se mudar porque não está mais contente com o estado, com o país, com o município, a gente pode estar se mudando. Olha só, chamamos esse movimento de pessoas de movimento migratório ou migração, que a gente trabalhou. Quando a gente sai de um lugar e vai para outro, a gente chama de migração. Daí na número 1, observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Ali vocês têm o mapa do Brasil, Torres e São Luís. Observem ali a legenda, porque sempre quando a gente tem um mapa, é muito importante a gente observar a legenda. Município é as bolinhas. Limite estadual é aquela linha reta. E fronteira é um skin com bolinha. Letra A. No mapa circule de verde a localização do município onde a família de Leila morava quando ela nasceu. Onde é que eles nasceram? Em Torres. Então, vocês vão procurar Torres ali. Onde é que tá Torres? Procurem. Eu já vi. Lá perto do roxinho. E vão circular de verde ou pintar de verde. Depois de vermelho, circule a localização no município onde a família de Leila passou a morar. Onde é que eles passaram a morar? São Luís. Tá lá pertinho do Maranhão. Procurem, circulem ou pintem. E depois, desenhe uma seta indicando o movimento migratório que a família de Leila fez. A ponta da seta deve mostrar o destino. Então, vocês vão ter que desenhar uma seta da onde ela saiu até onde ela foi morar.
Aonde ela for morar, vocês vão ter que fazer uma setinha na ponta. Vai fazer um risquinho de Torres até São Luís. Quando chegar pertinho de São Luís, faz aquela setinha. Bem fácil, bem tranquilo. Número 2, você e sua família já mudaram de município? Conversa com seus colegas e com o professor. Quem já mudou de município vai botar sim, quem não mudou vai botar não. Porque a gente já conversou bastante sobre os municípios, a gente já fez até trabalho. Depois, lá na página 68 e 69, população rural e população urbana do município. No Brasil, no decorrer do século XX, houve um aumento do ritmo de migração da população rural para a área urbana. Então, muita gente da área rural foi para a área urbana. E foi durante a década de 1960 que a maioria da população brasileira passou a morar na cidade. Com o professor e colegas, leia o gráfico a seguir. Então, olha só. Ali vocês têm um gráfico da população rural e urbana. Observem bem ali. Ó, a área rural é a partezinha laranja e a área urbana é a partezinha roxa. Daí, número 2. Agora, leia o texto com os colegas relacionando as informações fornecidas com o gráfico acima. Então, vocês vão ler aquele textinho que tá ali e depois vão fazer a número 3, 4, 5, 6 e 7 lá da página 69. Olha só o que tá falando ali no texto. Até a década de 1960, a população rural era a maioria. Depois disso, houve a mecanização nas atividades do campo, ou seja, substituição do trabalho das pessoas pelo das máquinas, o que fez com que os trabalhadores perdessem seus empregos e procurassem trabalho nas cidades. Com isso, aumentou o número de pessoas nas cidades e diminuiu no campo. Todos nós, morando ou não na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos, matéria-prima, água, energia, entre outras coisas. Daí, olha só o que está falando ali, na número 3. Onde morava a maior parte da população brasileira até 1960, na área urbana, na área rural, aonde? Vocês vão escrever. Número 4. Depois da década de 1960, aonde passou a morar a maior parte da população brasileira, na área urbana ou na área rural? Tá ali no texto, bem fácil, tá no gráfico. Depois, número 5. Que mudanças ocorreram no local onde elas moravam? O que as pessoas buscavam na área urbana? Por que eles passaram de uma área para outra? E o que eles buscavam? Conforto, trabalho, casa, moradia, alimento. O que eles passaram a procurar nesse novo lugar? E por que eles foram para lá? Porque eles não tinham mais o quê? Casa, emprego, o que era? Vocês vão anotar. Depois, na 6, grife no texto a frase que indica a relação de dependência que existe entre a área urbana e a área rural. Qual é? É onde todos nós moramos ou não na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos. Tananana. Procurem qual é essa frase. Depois, a número 7, observe o gráfico novamente. Em que ano aparecem pela primeira vez os danos que mostram que a maioria da população brasileira passou a morar em áreas urbanas? Qual foi o ano que já deu para perceber que a maioria da população já morava na área urbana? Vocês vão ver e vão botar ali. Tá bem fácil essa parte. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque tá muito fácil mesmo. Em seguida, vocês vão botar lá na página 70, na página 71, e vão ler Gestão do município. O município precisa de muitas pessoas que trabalhem atendendo às necessidades dos habitantes, como educação, segurança, limpeza, transporte, saúde, entre outras. Para compreender como os municípios são administrados, vamos pensar na administração da escola onde você estuda. Então, ali vocês vão ver quem administra a escola é o diretor, profissional responsável pelo bom convívio e que cuida para que todas as atividades sejam realizadas com qualidade na escola. Mas ele não faz tudo isso sozinho. Outras pessoas, como o coordenador pedagógico, porteiros, professores, auxiliam a direção na sua tarefa. Além disso, os estudantes e seus familiares também ajudam na manutenção e no bom convívio da escola.
Então, viram que para uma escola funcionar, a gente precisa da parte administrativa, que lá na nossa escola é a tia Márcia e a tia Tati, e a coordenação, que é a tia Jana, que daí elas comandam as professoras, a tia Zete, o tio Jair, que eles mostram pra gente o que eles fazem, Rafa, essa semana a gente vai trabalhar isso, isso, aquilo, e para acontecer assim, tem que fazer dessa forma e dessa forma. Então, sempre vem a ordem da tia Tati, da tia Márcia, da tia Jana, para que a gente consiga fazer todo o nosso trabalho perfeitura, sozinhos, com muita atenção, e depois vão responder. Qual é a diferença entre o trabalho do prefeito e de um vereador? Ali naquele textinho tem, tirei essa informação ali do texto. E depois, além do prefeito e dos vereadores, quem mais trabalha na administração do município? Tudo tem ali naquele texto. Então, façam com muita atenção a leitura do texto. Depois, lá na página 72, os conselhos municipais, vocês vão somente fazer a leitura dessa página. E depois, lá na página 73, vamos recordar. Vocês têm um mapa do município de Bom Sucesso e tem a legenda. Lembrem que a legenda sempre vai trazer aquela informação necessária pra gente. Após vocês observarem o mapa e fazerem a leitura da legenda, vocês vão responder aquelas perguntinhas ali de acordo com o que está ali no mapa. Tá bem fácil a nossa atividade de hoje, a nossa aula, então façam com bastante atenção. Lembrem que quando a gente vai ler, a gente precisa ter muito cuidado, prestar muita atenção para a gente conseguir fazer tudo. Deixa eu avisar para vocês que agora vocês vão ter que estudar para a provinha de português. A prof botou para vocês ali as páginas do conteúdo, então estudem, se dediquem, prestem bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão lá dar um show, certo? Um beijo enorme e a gente se vê amanhã. Tchau!